Muito bom dia, estamos quase a entrar na segunda metade do ano civil e eu pedi à engenheira Isabel Lança, Presidente da Ordem dos Engenheiros Região Centro, que permitisse fazermos aqui um balanço desta primeira metade do ano, que foi muito complexa a todos os níveis e que desafiou, de certa forma, os engenheiros pela sua voracidade. Começamos com as tempestades Cristo, depois vieram as cheias essas que trouxeram o rebentamento de um dique, um viaduto de autoestrada que também foi por água abaixo. Aqui a questão que se coloca muitas vezes é se isto foi culpa do sistema ou de mau trabalho da engenharia, mas não é um pouco por isso. Por isso eu começava precisamente por estas duas temáticas, num mundo cada vez mais dependente de sistemas técnicos complexos, onde é que termina a responsabilidade da engenharia e onde é que começa a responsabilidade política, económica e social. Isabel, bom dia. Bom dia. Obrigada mais uma vez por esta possibilidade de estarmos a falar sobre as questões da engenharia, mas efetivamente aquilo que cada vez mais se nota é que estamos num mundo em mudança e essa mudança é transversal a todas as especialidades da engenharia e, tal como referiu, ainda este ano aconteceram situações em que foi evidente aquilo que é o papel da engenharia na salvaguarda até das populações e não só das infraestruturas. O que aconteceu, e como referiu, da questão da gestão do sistema do Baixo Mondego e até inclusive do colapso daquele troço da A1 que ficava a atravessar ali o dique do Mondego, temos que olhar para as coisas de uma forma integrada. Primeiro, estamos efetivamente numa época de mudança sobretudo referente aos fenómenos climáticos extremos, aos fenómenos que têm uma intensidade e cada vez mais uma frequência de fenómenos extremos que implicam uma revisão, digamos assim, daquilo que eram as obras de engenharia. Não é que elas estivessem mal feitas, aquilo que acontece é como, de uma forma muito simples, a nossa casa, quando foi construída perante uma realidade. E depois, se ao fim de uma data de anos não fizermos a mínima conservação e manutenção da casa, por muito bem construída que ela esteja, ela não vai aguentar com tudo aquilo que vão ser os impactos ao longo do tempo. Isto é particularmente importante no que sucedeu com toda a obra do Baixo Mondego. Foi uma obra bem dimensionada, bem projetada, mas que supunha uma manutenção permanente para que conseguisse funcionar e desse resposta àquilo que são as situações extremas de emergência. Essa manutenção não aconteceu e, como qualquer obra, quando os impactos que se fazem sentir sobre ela exigem que a estrutura esteja eficiente em todas as suas vertentes de resposta àquilo que são as pressões exteriores, o que acaba por acontecer são colapsos. Por isso colapsou o dique, por isso colapsou o tabuleiro da autoestrada e é a prova evidente que a engenharia projeta, mas depois a obra é construída e não há nenhuma obra que dure eternamente se não for devidamente mantida, e foi o que aconteceu. Ou seja, por outras palavras, está a dizer que há aqui uma corresponsabilidade, quer política, quer económica, quer social, de quem dirige este país ao longo deste tempo todo. Ou seja, houve aqui um desinvestimento nessa preocupação da manutenção. Este é um caso de exemplo concreto, mas estamos a falar, se calhar, de outras infraestruturas que existem por todo o país. Sim, e neste caso específico houve um relatório técnico que foi elaborado por um grupo de especialistas da Ordem dos Engenheiros e que o entregou à Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido precisamente de não só analisar o que é que tinha acontecido, quais as causas e também, acima de tudo, dar indicações de quais as medidas que devem ser implementadas para que não volte a acontecer e para que sejam criadas
novas condições de resistência perante aquilo que serão os fenómenos extremos que acontecem e vão acontecer e cada vez com mais intensidade, conforme é transversal em todo o planeta, não é só aqui ou em Portugal que acontecem, mas têm acontecido em todo o mundo. Mais uma vez, estas cheias trouxeram ao de cima algumas falhas do próprio sistema. Segundo parece, ali perto da Figueira da Foz existia, falta-me agora o nome técnico daquilo, um sistema de regulação que estava avariado, cujo motor já não era reparado para aí há 3 anos. Nem estavam todos os motores instalados. E que se estivesse a funcionar, muito daquele caos e aquele drama que se viveu teria sido evitado. Várias questões. Havia os diques fusíveis também não funcionaram em condições, os sifões também não funcionaram em condições, precisamente pela falta de investimento na manutenção e na conservação daquilo que são as medidas. A pergunta que se faz é se aprendemos com isso, ou seja, se o Estado percebeu que é preciso efetivamente investir nesta área para situações futuras. Porque outro tema que veio ao de cima foi a tão falada barragem de Girabolhos, aliás, que a própria Ordem dos Engenheiros deu o seu aval e acha que sim, que deve ser construída para fazer regulação, quer das cheias, quer também em tempo de seca. Sim. Aliviando, digamos, que ali a barragem da Aguiar. Sim, é necessário essa obra, mas essa obra em tudo aquilo que é a gestão da bacia hidrográfica tem de ser olhada de uma forma quase que eu diria parcial, porque a barragem não vai resolver tudo. É muito boa a sua construção, mas terá que ser complementada com outras obras e com outra gestão de tudo o que é a bacia hidrográfica. Não é a solução miraculosa, mas toda esta gestão vai ter que ser reavaliada e repensada face às características, inclusivamente, do próprio rio. Estamos a falar de um rio que é relativamente novo e que tem no seu trajeto algumas especificidades em que vai ser necessário olhar e pensar em medidas complementares para amortecimento daquilo que serão os picos das cheias, independentemente do papel fundamental que tem a barragem de Girabolhos. Ou seja, sozinha não faz tudo, não é? Não faz pois tudo. Não. Ajuda pois não. de sobremaneira. Este período, estes 2 meses, janeiro e fevereiro, que foram assim muito complicados, também trouxeram ao de cima duas outras, uma mais recente, duas outras valências do ser humano, neste caso do engenheiro. Uma delas foi a preocupação da própria Ordem em criar uma bolsa de profissionais, de engenheiros e de outras atividades, outras ordens, envolvendo outras ordens, para estarem ao dispor dos concelhos atingidos. Valeu a pena? Foi útil? Os municípios ou o próprio governo aproveitou a vossa boa vontade? Sim, sem dúvida. O que aconteceu é que a tempestade Christine ocorreu no dia 28 de janeiro e no dia 30 de janeiro e 31, se não me engano, estávamos em conjunto com a Ordem dos Arquitetos a disponibilizar uma bolsa de voluntários. Essa bolsa de voluntários destinava-se a, em termos técnicos, dar o apoio ao Estado naquilo que era a avaliação de danos e a agilização de tudo aquilo que deveriam ser as medidas não só de mitigação dos efeitos, como o apoio às populações em termos das condições de reposição dos danos que ocorreram. O que aconteceu é que nós mandámos para a Comissão de Coordenação da Região Centro e para as câmaras municipais daqueles municípios mais afetados, e o que tivemos foi, efetivamente, uma resposta muito pronta, no sentido de tornar esse apoio da Bolsa de Voluntários em intervenção real no terreno para poder potenciar aquilo que foi gizado como plano de intervenção perante aquela catástrofe. E de imediato fomos contactados e estabelecemos protocolos com as comunidades intermunicipais. Foram elas que fizeram connosco, protocolaram as medidas necessárias. Como é que isso funcionou? Foram criadas
condições para as pessoas que foram afetadas fazerem candidaturas para o apoio aos danos que tiveram, foram criados patamares, digamos assim, dos valores expectáveis para o apoio necessário e foi pedido aos engenheiros e aos arquitetos e depois, a posteriori também aos engenheiros técnicos, que fizessem a avaliação dos danos e verificassem aquilo que eram as condições dessas candidaturas. E, efetivamente, o apoio técnico veio dos voluntários. Houve inicialmente uma situação menos simpática, direi eu, porque a burocracia levou a alguma demora na construção da plataforma e na otimização das condições das CIMs de gerirem as candidaturas. Houve até por parte de um membro do governo uma justificação que o atraso seria por parte dos engenheiros e dos voluntários, o que depois foi efetivamente desmentido, porque aliás a Bolsa de Voluntários conseguiu até uma coisa que foi com uma empresa que a nível internacional é referência para as plataformas georreferenciadas de registro de dados. Conseguimos criar aquilo que foi uma plataforma para registro das candidaturas e construir todo um modelo de relatório técnico elaborado pelo voluntário, que ia ter a georreferenciação da obra, ter o cruzamento com aquilo que era a candidatura e toda essa plataforma informática foi oferecida a custo zero às CIMs e à estrutura de missão para otimizar aquilo que era o nosso trabalho. Foi de tal maneira importante que agora vai ser provavelmente mantida e está-se a olhar para todas essas ferramentas informáticas que nós disponibilizamos para conseguir, para eventos futuros, ter medidas de prevenção e de intervenção mais rápida no terreno. Portanto, acho que isso foi fundamental para ajudar as populações. Há atrasos, sim, há atrasos porque estamos a falar de uma bolsa que foi criada em fevereiro e as candidaturas começaram a surgir muito mais tarde porque foi necessário agilizar todas as condições de apresentação. E estamos a falar também de voluntários que teriam disponibilidade na altura, mas depois têm a sua vida, têm projetos e têm que conciliar aquilo que é a disponibilidade. E enquanto inicialmente as primeiras candidaturas que surgiram, nas primeiras semanas as pessoas estavam em casa a tempo inteiro, porque não havia condições, não havia escolas, alguns postos de trabalho estavam destruídos. À medida que foram sendo repostas as condições normais para as populações, o que é que acontece? Não há disponibilidade para receber os voluntários, os técnicos, os engenheiros, os arquitetos que vão fazer a avaliação de danos, a não ser ao fim do dia. Isto também implica que todos esses voluntários, no fim do dia de trabalho, têm que se deslocar a casa, aos locais onde se verificaram os danos, e isto é lógico que tem impacto no número de avaliações que são feitas, mas continua a funcionar a Bolsa de Voluntários e ainda a semana passada foi assinado um protocolo com a CIM do Tâmega e Sousa, porque ainda estão candidaturas a ser formuladas para essa intervenção dos voluntários. O que é que isto evidencia? Uma coisa que nós na Ordem temos há muito tempo vindo a chamar a atenção, é que a administração pública descapitalizou-se de técnicos competentes, descapitalizou-se de engenheiros, porque eliminou uma carreira técnica específica com competências dedicadas que foi eliminada e que não houve o mínimo cuidado em preservar aquilo que é a intervenção técnica dos engenheiros, o papel dos engenheiros, as competências de engenharia e aquilo que é também a aquisição de competências ao longo da vida e ao longo do percurso do engenheiro com o seu desenvolvimento profissional e até com a formação contínua que vai tendo. E estamos na situação que é um pouco caricata de
estarem neste momento, os poucos engenheiros que estão na administração pública estão a sair, porque como há falta de engenheiros têm propostas muito mais atrativas, e uma outra agravante é que um engenheiro acabado de licenciar ou de ter o mestrado, equivalente à antiga licenciatura, que vai para o Estado trabalhar, tem as mesmas competências que tem um engenheiro que está ao fim de 30 anos ou ao fim de mais anos na carreira, que tem mais competências, tem mais know-how, tem mais qualificação e que não há diferenciação. Portanto, tudo isto pesa na capacidade da administração pública de ter condições de resposta quando é necessário ter competência técnica de intervenção. E foi por isso que a Ordem criou essa bolsa, porque temos noção daquilo que é a necessidade do país de ter uma resposta técnica qualificada, porque efetivamente aquilo que existe em Portugal são engenheiros com muito boa qualificação, com muito boa formação e que estão a ser procurados a nível praticamente mundial e aqui no país não são reconhecidos em termos da administração pública. Aliás, essa tem sido uma das grandes batalhas da Ordem, que é precisamente as competências do ato de engenharia na administração pública, na forma como... há aqui uma atitude da Ordem quase sindicalista, na exigência, digamos, que deste reconhecimento ao Estado, ao Governo, para que a administração pública consiga fazer esta diferenciação deste profissional? Não, sindicalista de todo. Nós não somos... Nós não somos nem queremos ser nenhum sindicato. Nós somos uma ordem profissional que se preocupa com as competências dos atos de engenharia que são feitos e com a necessidade, até porque existe legislação que identifica quais são os atos de engenharia nas 17 especialidades de engenharia. Não estão em todas acabados, porque houve especialidades que foram agora criadas e que estão a ser também, mas já estavam identificados os profissionais com a formação necessária para ter a competência adequada para a realização dos atos e, para além disso, ainda tem também uma diferenciação dentro de uma especialidade da graduação de competências para a realização de atos que implicam progressão na carreira, que implicam prática e que implicam conhecimento. E isto, para nós, é um reconhecimento. Nós não estamos a reivindicar salários ou não estamos a reivindicar nada que privilegie a classe. Nós estamos preocupados com aquilo que é a necessidade das competências de engenharia serem salvaguardadas, dos atos de engenharia serem praticados por profissionais competentes e os próprios atos, para além de serem praticados por engenheiros, serem validados por engenheiros, que é muito importante, porque não podemos ter os profissionais dentro da administração pública a fazer o seu trabalho de engenharia e depois essa tutela estar muitas vezes a pertencer a pessoas que não têm formação de engenharia e que podem modificar pareceres ou decisões que são tecnicamente fundamentadas por engenheiros mediante outro tipo de pressões. Isso, para nós, é que é fundamental, é competência e qualificação. Esse é o grande objetivo. Sim. Já que falamos das nossas dores, tempestades, cheias, num país distante, a Venezuela, sofreu um terremoto terrível e aqui a Ordem dos Engenheiros Portuguesa também juntou alguns voluntários e levou-os até a Venezuela. Isto prova a atitude altruísta do próprio engenheiro. Sim, claro, então, isso faz parte... Ai, eu peço desculpa, vai ter que parar. Eu peço desculpa, estávamos aqui a falar da situação da Venezuela, que tem lá também engenheiros portugueses. Sim, é lógico que sim. Primeiro porque, até em termos de proximidade das populações e das famílias, há muitos engenheiros que estão em Portugal que até vieram da Venezuela e, portanto, têm uma grande proximidade. E depois porque temos esta vertente, eu quase que diria que é o ADN de um engenheiro, é estar disponível para resolver problemas e sempre que é necessária essa intervenção nós estamos disponíveis para ajudar e para conseguir
tecnicamente dar uma solução Já aos que falamos de problemas. problemas, deixe-me voltar um pouco atrás. 2025, 28 de abril de 2025, tivemos o célebre apagão. Portugal tem redes elétricas preparadas para uma sociedade totalmente digitalizada. Quando chegamos à conclusão que nem sequer podíamos pagar nada, porque tudo é informático e não há eletricidade para o multibanco sequer funcionar. Se não temos dinheiro, fica o país completamente... Sim, essa é uma questão que tem vindo a ser muito debatida e que tem tido um grande envolvimento de tudo o que são especialistas na área. Inclusivamente estamos perante aquilo que vai ser, de certa forma, uma revolução, digamos assim, em tudo aquilo que é a segurança. A segurança é altamente preocupante, também para as redes elétricas, também para os sistemas informáticos, e estamos em 2026 no ano da Ordem dos Engenheiros da Defesa e Segurança, precisamente porque sabemos da pressão que existe sobre toda a nova dimensão, tudo o que é tudo o que são áreas de conhecimento, tudo o que é o desenvolvimento social tem crescido de uma forma bastante acelerada, digamos assim. E tudo o que tem a ver com segurança, com sistemas que têm de ser implementados e até com a própria cibersegurança, faz parte daquilo que tem sido o nosso ano, ou é, da segurança e defesa. Por outro lado, saíram este ano 2 diretivas comunitárias, que é a NIS 2 e a DORA, que são referentes à obrigatoriedade de implementação de sistemas específicos de segurança e cibersegurança, quer seja a nível dos serviços públicos, quer seja a nível de empresas, e isto vai ser até agora em outubro. Estamos ainda a tentar marcar o melhor calendário para uma das nossas célebres conversas cruzadas ao centro, num Ciocubo, que vamos fazer precisamente para debater aquilo que são as novas exigências destas 2 diretivas comunitárias e que são, sem dúvida, um reforço daquilo que é necessário em termos de segurança e de cibersegurança, onde todas essas várias vertentes vão ser abordadas e vão ser analisadas. Já que falamos de problemas, e a Ordem dos Engenheiros existe para ajudar a solucioná-los, tivemos agora um recente, tem a ver um pouco precisamente com essa componente da informática, da digitalização dos exames dos nossos meninos. Aqui a culpa, se é que há alguma culpa, é atribuída muitas vezes à empresa que fez este tipo de trabalho. A Ordem dos Engenheiros alguma vez foi auscultada para este processo que, à partida, é complexo, ou aparentava ser complexo? Não foi. E provavelmente, porque aquilo que acontece, e ainda foi objeto de um comunicado que foi publicado esta semana, e apesar de já ter havido pronúncias do bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Fernando Almeida Santos, que se pronunciou, e foi feito um comunicado precisamente esta semana para chamar a atenção para a falta de exigência daquilo que são os atos referentes à parte da gestão das plataformas informáticas e da criação das plataformas informáticas por engenheiros competentes. Existe uma carreira de engenheiros de informática, mas que essa carreira tem funcionado fora daquilo que são as competências da Ordem e tem estado... É uma carreira muito diversa, onde existem vários tipos de formação e de graduação de pessoas que intervêm nessa carreira, e à semelhança daquilo que são as outras especialidades, o que é necessário é haver reconhecimento e graduação da formação para aquilo que é a gestão das plataformas e a competência técnica para o fazer, e a habilitação própria para o fazer, que tem de ser reconhecida pela Ordem dos Engenheiros de acordo com a lei para todas as especialidades de engenharia. E quando as coisas são projetadas, definidas por pessoas
que não têm competências reconhecidas, pois é lógico que os riscos de acontecerem situações menos corretas aumentam. E foi o caso destas plataformas, que houve muitas falhas por trás e a ordem não foi ouvida, também não teria de ser. Estamos sempre disponíveis para o fazer, tentamos ser um parceiro sempre disponível com a administração pública, mas neste caso isto foi, digamos que, uma situação esperada face àquilo que é o enquadramento da realidade em termos da especialidade. Aí leva-me para outro caminho, que é a da inteligência artificial, que no fundo é imparável, está aí. A pergunta é que se ela vem substituir os engenheiros ou vem complementar as tais competências do ato de engenharia. É complexo? Não, não é complexo. Primeiro porque a inteligência artificial não teve geração espontânea, foi criada por engenheiros. Ponto. Portanto, a sua gestão e o seu controle é da responsabilidade dos engenheiros. E é lógico que o que é uma realidade que é existente é que há vantagens decorrentes da inteligência artificial, há medidas, e daí as tais questões de cibersegurança e de controle de sistemas que é necessário implementar, e daí também a responsabilidade da engenharia e dos engenheiros, que são da área, de terem a intervenção necessária e adequada. Só que é uma área em que muitas pessoas intervêm e que é facilmente usada da maneira mais errada possível. E para a engenharia, a utilização da inteligência artificial é e será sempre uma mais-valia, porque há sempre forma de criar sistemas e de criar medidas que garantam a salvaguarda de todos os procedimentos e de tudo aquilo que são os programas que vão ser gerados. Mas isso é um trabalho altamente especializado e é técnico, mas que é uma ferramenta que foi criada para ser amiga, digamos assim, do engenheiro. Amiga do engenheiro. Era a pergunta que eu aqui tinha. Quem será responsável quando uma decisão baseada na inteligência artificial, em termos de execução, provocar um erro técnico? É quem deu essa ordem? É quem pediu essa ajuda? Neste caso, o engenheiro? Em última instância? Depende, porque isso não é assim tão linear. Há muitas formas de trabalhar e a maior parte da população de hoje em dia já usa a inteligência artificial, ir ao ChatGPT, ir a ferramentas que de hoje em dia se disponibilizam ao nível mais básico, digamos assim. Só que esse nível, em termos de complexidade de plataformas e de algoritmos, é, de hoje em dia, bastante complexa e bastante desenvolvida. É lógico que tudo continuará a ser desenvolvido, às vezes surgem por parte dos próprios programas algumas decisões que são tomadas e que à partida não seria expectável que pudesse acontecer, mas os responsáveis pela programação e por esses programas de imediato tomam as medidas de salvaguarda para garantir a sua segurança. Portanto, não é, digamos assim, uma preocupação quase grande. A minha pergunta sim, demasiado grande para que se consiga ter medo, digamos assim, daquilo que se está a passar. Não. Aquilo que é necessário fazer, até na educação, na própria forma como as universidades preparam os seus alunos para trabalhar com inteligência artificial de uma forma positiva. Nós sabemos que há muitas vezes de hoje em dia a utilização para fazer um relatório, para fazer um trabalho. Ok, podem usá-lo, mas com as devidas medidas de saber ter a responsabilidade de autocrítica sobre aquilo que está a ser feito. E esse é um trabalho que tem igualmente de ser desenvolvido a nível das próprias escolas. E quando digo escolas... que entram as regras éticas? Éticas e não só.
Tem de haver mesmo regras em termos técnico-científicos para a orientação daquilo que é o trabalho que vai ser feito, porque usar a IA como ferramenta é muito bom, mas têm de ser criadas regras para garantir que essa utilização é feita de forma transparente, de forma correta e, acima de tudo, de forma rigorosa. E haver a capacidade crítica, porque muitas vezes, e isto basta olhar para quem usa o ChatGPT, muitas vezes, e no fim aparece sempre um comentário quando é gerada a resposta a dizer atenção que pode haver incorreções. Portanto, quem usa aquela resposta é responsável por ir verificar se tudo o que lá está é correto ou não. Está correto ou não. E isso é formação que tem de ser dada em termos técnico-científicos, não é só uma questão de ética. É depois também a responsabilidade de ensinar onde é que se vamos, como é que deve ser feita essa verificação para ver se está correto ou não. Se as pessoas não souberem nada sobre o assunto, não sabem se está correto ou não. Portanto, aí, por isso não podem confiar cegamente. Exatamente. O tempo voa, mas aqui ainda há algumas situações que eu queria falar consigo. Uma delas, porque vem ter comigo, se eu consigo explicar esta Coimbra esburacada, em que há obras a começar em tudo quanto é sítio, mas quase nunca acabam. Temos ali a rua paralela ao Jardim da Sereia, já há mais de ano e meio, que nem se ata nem desata, para desespero dos seus moradores. A maior parte da população não entende. O engenheiro ou o presidente da Ordem dos Engenheiros de um Centro consegue entender o que é que se está a passar em Coimbra? Olha, de uma forma muito banal e eu diria que há uma velha máxima. Se nós queremos mudar, temos que intervir. Se não quisermos ter obras, as coisas continuam todas iguais. Mas para mudar tem que se fazer alguma coisa. As mudanças que estão em curso e que já vêm, infelizmente, há alguns anos e que nos prejudicam a todos. Eu também refiro quando me quero movimentar e circular na cidade e demoro muito tempo, mas o que é certo é que isto vai contribuir para que a cidade de Coimbra esteja melhor e que vá melhorar. O que é que tem acontecido? É que, efetivamente, aqui nas obras, são obras complexas, obras que foram feitas tendo em vista que são obras para o futuro. E nós olhamos para a superfície do solo, mas abaixo do solo existem muitas infraestruturas. E não se vai fazer uma obra quando as infraestruturas que estão por baixo carecem de intervenção. E então cai tudo ao mesmo tempo que demora as obras. E estamos a falar das redes de água, das redes de esgoto, das redes pluviais, tudo redes que não podem continuar sem serem adaptadas à nova dimensão da cidade, mas que não pode ser feito o piso da obra para o metro e passado meio ano andar a partir de tudo. Portanto, acabou por ser feito aqui um grande esforço para que de uma só vez, digamos, as obras fossem feitas. Aumenta a incomodidade e temos ainda um outro fator, que é efetivamente a falta de mão de obra. Porque se fosse em termos daquilo que são as empresas que estão a gerir a obra, dá jeito, é muito mais eficiente para quem conduz a obra ter o espaço todo para gerir em obra ao mesmo tempo. Mas para quem é o utilizador do espaço isso não pode ser. E, portanto, foi necessário criar aqui uma gestão muito rigorosa entre o ambiente urbano intervencionado com a obra e aquilo que é necessário para garantir alguma mobilidade. Não é fácil, não é confortável, não é, mas daqui, acredito que por 2 ou 3 anos... Vamos sentir a diferença. Vamos sentir completamente a diferença. Aqui o problema se coloca mais ali na zona da Sereia, porque aquela obra parece que não está lá ninguém. Pois, porque é complexa. Porque há aqui muitos espaços arqueológicos também que vão surgindo e que dificultam bastante. Exatamente, porque para as coisas serem feitas tem que haver a intervenção de várias entidades. E depois, tal como disse, Coimbra é uma cidade que é um património histórico e o subsolo perdoem-me a expressão, cada cavadela, cada minhoca, ou seja,
cada abertura que se faça encontra-se quase património arqueológico. As coisas têm de ser identificadas, catalogadas e depois também não é simples. Há providências cautelares sobre alguns troços, já há descontentamentos e tudo isso tem de ser gerido da maneira que a lei salvaguarda para que tudo seja devidamente contemplado. Na passada quinta-feira, a Ordem juntou alguns especialistas para debater, para analisar, para falarem sobre o traçado do comboio de alta velocidade. O que é que, no fundo, está aqui em causa? O que é que está a preocupar? O que é que preocupa os especialistas? Ora bem, é o troço principalmente de Oiane até Sor, que o primeiro concurso, a proposta que foi apresentada não foi aceita e tiveram que foi aberto novo concurso e há novas propostas que vão ser apresentadas. O que está aqui em causa é que precisamente o consórcio que também apresentou proposta no primeiro concurso e que não foi aceito, agora tem uma reformulação daquilo que é a obra que se propõe, o projeto que se propõe apresentar. E foi isso que foi discutido e que foi apresentado, que é um projeto que inicialmente nesta fase se propõe como tendo muito menos impacto em termos de alterações e que pretende servir também, no fundo, a população de Coimbra, porque nós estamos aqui perante a pressão que a cidade tem exercido em querer ter a alta velocidade a entrar dentro de Coimbra, nomeadamente em Coimbra B, e em termos daquilo que é a otimização e a compatibilização das linhas que já existem com esse novo traçado de alta velocidade e fazer uma gestão adequada, digamos que desse território ferroviário que poderá servir o melhor possível à população de Coimbra. Mas temos também de pensar que tem que ser feita a otimização da gestão dos tempos de viagem e das paragens necessárias dentro da viagem para que nós possamos ter a oferta da alta velocidade a maior possível para que Coimbra se aproxime do resto do território. E isto é uma situação de compromisso. E esta proposta pretende fazer essa conjugação, daí que foi aqui escolhida a sede da Ordem dos Engenheiros precisamente para esta apresentação e para esta discussão pública. Essa discussão que vai, no fundo, trazer também melhorias e vantagens para a nossa região, para além dos impactos todos que estão a ser em cima da mesa. Por exemplo, há dias, ao conversar com a Presidente do Politécnico, percebi que o facto de ela passar ali em Bencante e alta velocidade exigir algumas condições de segurança que vai impactar no campus da Escola Superior Agrária, que eu nunca tinha imaginado que assim fosse. Muito rapidamente, até porque o tempo voa, a profissão de engenharia está em risco? Não. Não está. Existe uma crise de vocações? Isso é outra coisa. Uma coisa é a profissão de engenharia nas suas diversas especialidades é considerada uma das profissões com maior futuro. E isso está perfeitamente fora de qualquer tipo de dúvida. Aquilo que está a acontecer é que, efetivamente, há menos alunos em algumas especialidades de engenharia que são fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico. E uma delas, decorrente precisamente da crise que houve em 2013 até 2016, que deixou muitos engenheiros civis sem emprego, porque a construção civil foi uma das áreas mais afetadas por essa crise, que era uma das especialidades que tinha mais alunos todos os anos a entrarem e agora é uma das que tem menos alunos todos os anos a candidatarem-se. Portanto, isto é um sinal da evolução também das condições do enquadramento socioeconómico, mas em contrapartida há outras especialidades que têm vindo a ter cada vez mais alunos e que há uma procura cada vez maior. Perdão. Por outro lado, aquilo que se constata
é que os novos alunos que acedem aos cursos de engenharia acedem àquelas novas especialidades de engenharia que são, digamos assim, mais aliciantes no que... Estão na moda. Não é? Estão na moda, é que é isso mesmo, estão na moda. E há algumas mais históricas que deixaram tanto de estar na moda, mas eu tenho a certeza que vai ser mais ano, menos ano, vai haver um reequilíbrio, até porque com a falta de engenheiros que há, com aquilo que são as condições, e aí sim entra a capacidade da remuneração dos engenheiros, porque isso é o que no setor privado já está a acontecer. A falta de engenheiros faz com que eles sejam bem remunerados e que a procura estimule aquilo que é a remuneração. Isto não acontece ainda na administração pública, mas, por exemplo, as autarquias estão perante esse drama, não têm engenheiros, não podem pagar mais e como é que vão conseguir fazer? Não podem competir com a privada. E isto vai, sem dúvida, impactar numa nova análise e numa nova abordagem e no reconhecimento da engenharia, de certeza, nessas especialidades. Respostas um pouco mais rápidas, porque o tempo voa. Vamos agora fazer o balanço da atividade da região centro, da Ordem dos Engenheiros região centro. Tem promovido várias ações, a engenharia à conversa, por exemplo. Sim, há pouco falou também nas conversas ao Cubo. São pontos de encontro, de reflexão que vai promovendo nas várias áreas onde a Ordem dos Engenheiros região centro tem assento: Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Coimbra. Sim. Não, tudo aquilo que tem sido a atividade da Ordem dos Engenheiros, até nas delegações distritais, tem sido significativa. E é uma forma de trazer também os sócios... Os membros, peço desculpa, à própria Ordem. Claro que sim, é isso que nós pretendemos. É que a Ordem só faz sentido se tiver interação com os engenheiros. E para isso nós temos de criar quer ações de formação, quer espaços de debate que os atraiam. Por exemplo, a Delegação Distrital de Castelo Branco, em conjunto com o Colégio de Engenharia Agronómica, com o Colégio de Engenharia Florestal, acima de tudo, fez algumas discussões sobre essas especialidades que deram origem a conversas que tiveram dezenas de pessoas presenciais, em termos presenciais, e em termos de participação online, centenas. Portanto, isto mexeu numa zona que Castelo Branco parece muito longe, mas em função daquilo que são as principais carências e preocupações das várias delegações, aquilo que são os temas mais críticos da engenharia, é lógico que isso traz os engenheiros até à Ordem e até à região. E também outra coisa que nós temos, que tem vindo a ser participado ao nível de centenas de pessoas, é, por exemplo, os cursos de ética e de ontologia, que é necessário ter, mas que movem efetivamente centenas de membros, porque também têm que o fazer para serem membros de pleno direito dentro da Ordem, mas que são pontos de encontro. Por exemplo, agora damos as boas-vindas a esses novos membros, temos um kit de recepção, temos todo um acolhimento já bem diferenciado para que as pessoas se sintam bem acolhidas e que vejam que esta é a casa delas. Porque a verdade é que ser engenheiro só depois está na Ordem, não é? Só é engenheiro quem está inscrito na Ordem, senão não é. Pensam também dos mais pequenitos, este bootcamp que vocês têm promovido também tem sido um sucesso grande. Sim, tem, e vem na sequência do trabalho que temos realizado nas escolas para a promoção da engenharia e para, digamos assim, a motivação vocacional dos futuros engenheiros que andam agora no secundário e que depois serão os alunos de engenharia, precisamente para ultrapassar esta crise de vocação que acontece. Exatamente. O calor está aí com força. O que é que o engenheiro pode fazer quanto a isso?
Ligar o ar-condicionado. Não. Há muitas formas de intervenção. Desde aquilo que é a colaboração, por exemplo, com a área de saúde, na indicação de medidas de salvaguarda, olha, por exemplo, a proteção no que concerne à exposição aos fumos e às partículas emitidas durante os incêndios e depois que continuam a ser emitidas nas áreas ardidas e que tem de ser a monitorização da qualidade do ar, a dar indicação daquilo que são as condições de salvaguarda para a saúde das populações. Depois também, não só a utilização dos equipamentos de climatização que têm a ver com outras áreas de engenharia, mas também com a área da engenharia civil, onde cada vez mais se promove a construção sustentável com a implementação de medidas que são logo implementadas na fase de projeto para reduzir, por exemplo, os consumos energéticos e para criar condições de conforto dentro do espaço habitacional, mas depois também na envolvente, nos espaços da cidade, nos espaços urbanos, criar zonas em que as condições de desenvolvimento urbano criam, digamos, oásis de frescura para que as populações se possam sentir confortáveis. Há muitas intervenções que a engenharia... Sim, um bom muitas. Fim de semana para si. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Em perspectiva, fizemos aqui um balanço possível, muito havia mais para conversar, afinal de contas, tudo é engenharia em nós, este é um dos slogans, a engenharia somos nós, mas 2026 a Ordem dos Engenheiros escolheu como lema, até por causa de tudo aquilo que está a abalar o mundo, o ano da defesa, o ano da segurança. Bom dia. Bom dia.